Pessoal, nessa aula nós vamos rever alguns conceitos de termologia, escalas termométricas, calor e propagação do calor. Entretanto, escalas termométricas vai ter uma aula específica só com esse assunto e com exemplos, porque como tem cálculo, fica mais fácil separar os conteúdos. Parte 1. Essa aula eu vou dividir em duas partes, devido a uma atividade que eu vou solicitar para vocês e vocês vão escolher qual assunto vocês vão fazer, se é a parte 1 ou a parte 2. Parte 1, termologia e escalas de temperatura. A palavra termologia, ela tem um significado. Termo vem do calor e logia vem de estudo, é estudo sobre o calor. Nós relacionamos o calor aos dias quentes, mas não é isso. Calor é transferência de energia, certo? A gente associa coisas quentes, mas o correto na definição da física é que calor é transferência de energia. E termologia, então, acaba sendo o estudo sobre o calor, tudo que envolve a transferência de energia. Temperatura. Temperatura é o fator que mede a agitação dessas moléculas. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior o grau de temperatura. Por isso que em ambientes que tem muito mais pessoas, eles acabam tendo a sensação térmica de uma temperatura mais elevada. Por quê? Porque eu tenho mais moléculas se agitando. E no termômetro, aqui eu tenho o bulbo do termômetro que tem mercúrio. O mercúrio, ele recebe a troca de calor muito rápido com o corpo que ele é encostado. Então, o que acontece? O mercúrio, ele recebe a transferência de energia, eleva o grau de agitação das moléculas e ele expande, indicando qual temperatura está aquele corpo. Escalas termométricas, porque assim, vamos pensar um pouquinho. Dependendo do que eu vou encostar, eu consigo dimensionar se aquilo está quente ou está frio. Mas para eu ter a medida exata de temperatura, eu preciso de uma escala. Essa escala é o termômetro. Uma escala termométrica é composta por valores estabelecidos de forma arbitrária a partir dos pontos de fusão e ebulição da água. A função é medir temperaturas, mostrando por meio de seus valores se um corpo está quente ou frio. Existem 3 escalas termométricas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Como eu disse, eu separei esta aula, então o assunto de escalas termométricas envolvendo os cálculos das mesmas, eu separei em outro vídeo, porque exige o cálculo. Eu gostaria que vocês entendessem os conceitos nessa aula que envolve a termologia. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é o estado em que a temperatura de dois ou mais corpos são iguais. Assim, quando um corpo está em equilíbrio térmico em relação ao outro, cessam os fluxos da troca de calor entre eles. Então, para que eu saiba o equilíbrio térmico entre dois corpos, eu tenho exatidão. Então, eu preciso da escala termométrica. Eu coloco, por exemplo, água fria e água quente no mesmo ambiente. Eu coloco uma água numa temperatura de 1 grau e coloco outra água numa temperatura de 90 graus. Vai chegar um determinado momento que as duas águas elas vão se misturar e ter uma temperatura somente. Então isso ela já entrou em equilíbrio térmico. Ou eu tenho um corpo com uma determinada temperatura e outro com outra temperatura. Quando eu encosto esses dois corpos um no outro, eles vão transferindo energia. Qual tem mais temperatura, qual está com a temperatura mais elevada, vai passar a transferir energia para o outro corpo, fazendo assim com que ele receba calor.
até que os dois atinjam a mesma temperatura. E isso seria então o equilíbrio térmico, certo? Parte 2: calor e propagação do calor. Calor. Calor representa a energia transferida de um corpo para outro em função unicamente da diferença de temperatura entre eles. Quando eu tenho contato de dois corpos de temperatura diferente, eles acabam transferindo calor um para o outro. Calor, então, é transferência de energia. Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, essa transferência de calor acontecerá de forma que o corpo com maior temperatura cederá calor para o de menor temperatura. Então, o que está quente cede calor para o que está frio. Automaticamente, o que está frio recebe calor do que está quente. Maior temperatura cede, menor temperatura recebe. Existem três formas de propagação do calor. Quais são? Condução, convecção e irradiação. Essas são as três formas de propagação do calor. Primeira forma de processo de propagação de calor que nós vamos estudar é o processo de condução. É a situação em que o calor se propaga através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de um corpo, pode-se modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo ou por conta da parte do mesmo corpo. O que é isso? Então vamos imaginar, eu tenho uma fogueira aqui, só que eu não vou encostar diretamente na fogueira. Eu vou pegar uma barra de ferro e colocar na fogueira. Quando eu fizer isso, o calor ele vai se propagar entre a barra de ferro, porque esse material ele conduz muito bem o calor, a transferência de energia, e eu vou sentir a minha mão esquentar, por exemplo. Então, é um processo de condução. Eu preciso de um corpo para conduzir o calor, que é um corpo condutor. Nesse caso, seria então a barra de ferro. Eu preciso ter contato direto com o corpo, não com a fonte de calor, mas com o outro corpo para que eu receba essa transferência de energia. Processo de irradiação, ou alguns livros de física tratam o processo com o nome de radiação. Não é incorreto, tá? Eu utilizo mais a nomenclatura de irradiação, mas às vezes vocês vão estudar em sites ou outros livros e nomeiam como radiação, não tem problema. A irradiação térmica corresponde à transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Esse tipo de transmissão de calor ocorre sem a necessidade de existir um meio material entre os corpos. Então, eu tenho uma fogueira aqui, eu tenho uma lâmpada incandescente, por exemplo, numa estufa, e ela está esquentando. Eu tenho o sol. Eu recebo o calor sem precisar tocar na fonte, sem precisar de um corpo ligado a mim e à fonte para que eu receba calor. Eu acendo uma vela, coloco a mão próxima da vela, eu estou recebendo o calor, eu estou recebendo esse processo de troca de calor sem precisar encostar em nenhum corpo para isso. Esse é o processo de irradiação. O processo de convecção. Na convecção térmica, a transferência de calor acontece por transporte do material aquecido, em função da diferença de densidade. A convecção acontece nos líquidos e nos gases. Então, por exemplo, eu coloco uma panela para ferver uma água.
A panela, ela está diretamente em contato com o fogo, diretamente. Então, eu tenho ali o processo de condução na panela. Ela está diretamente ligada, um corpo encostando ali na fonte. Entretanto, a água, ela não encosta diretamente no fogo, mas ela recebe o calor. O líquido, ele vem trocando lugar entre o líquido que está com a temperatura mais alta e mais baixa, mais alta e mais baixa. O nome desse processo seria o processo, então, de convecção, quando eu tenho a troca de calor entre os líquidos e os gases. Atividade proposta. Construa um mapa conceitual com informações que você aprendeu nessa aula teórica. Vocês viram que eu dividi a aula em duas partes, parte 1, parte 2. Observação: escolha uma das partes da aula para construir o seu mapa. A atividade poderá ser feita em dupla ou em trio e deverá ser postada na ferramenta de tarefas. Se você utiliza no computador, o Teams vai estar como tarefa. Se você utiliza no celular e o seu celular o sistema é iOS, a palavra vem tarefas. Se é o sistema Android, atribuições. Somente um aluno vai postar a atividade. Vocês vão montar uma dupla ou trio, vão pensar quais informações vocês colocam no mapa, como ele deve ficar. Vocês vão colocar o nome de todos os alunos que contribuíram com a atividade. Pode ser feita no caderno, manuscrito ou no computador. Vocês decidem. Deverá conter figuras, imagens, desenhos. Se vocês fizerem no caderno, vocês vão precisar desenhar. Se fizer no computador, vocês podem copiar e colar imagens da internet. O mapa de vocês precisa conter informações ou da parte 1 ou da parte 2, o que vocês aprenderam, os tópicos que vocês aprenderam sobre esta aula. Se você escolher a parte 1, você vai rever o vídeo e vai ver todos os tópicos que vocês aprenderam na parte 1. Parte 2, vocês vão rever a parte 2 e vão ver todos os tópicos que precisam conter no seu mapa. Vocês precisam trazer os conceitos, os tópicos, vocês precisam ter desenhos, figuras, imagens nesse mapa conceitual de vocês, ok? Obrigada, pessoal!